A manhã de 1º de maio de 2024 começou como qualquer outro outono em nossa pequena cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Meu nome é Jurema Ribeiro dos Santos e naquela manhã eu estava preparando o café da manhã para minha filha Isis, de 9 anos, quando as primeiras gotas de chuva começaram a bater nas janelas da nossa cozinha. O tempo já vinha instável há alguns dias, mas, morando no Vale do Rio Jacuí há 16 anos, eu havia aprendido que o clima gaúcho podia mudar drasticamente de uma hora para outra. Isis estava sentada na nossa pequena mesa de madeira de demolição que seu pai Odar havia restaurado com tanto carinho 5 anos atrás, antes do acidente na obra que nos deixou sozinhas. Ela estava desenhando no seu caderno de desenhos favorito, criando suas típicas paisagens com cavalos pampeanos, campos verdes e casas de madeira que capturavam a beleza singela da nossa região. Seus cabelos castanhos ondulados caíam sobre os ombros como ondas suaves, e seus olhos verdes brilhavam com a mesma intensidade curiosa que havia herdado do pai. Mãe, você acha que hoje à tarde vai dar para ir na beira do rio colher flores do campo? Quero fazer um buquê para colocar no túmulo do pai no domingo, me perguntou Isis, levantando os olhos do desenho de uma família de cavalos correndo livres pelos campos. Sua voz tinha aquela qualidade doce que fazia até suas reclamações soarem como música. Sorri enquanto virava as fatias de pão caseiro na chapa, o cheiro gostoso se espalhando pela cozinha pequena, mas aconchegante da nossa casa. Vamos ver, minha filha. Primeiro precisamos ver como esse tempo vai se comportar. Apontei para a janela onde as gotas de chuva começavam a escorrer com mais insistência pelo vidro. Isis assentiu e voltou ao seu desenho, cantarolando uma música que havia aprendido no coral da Escola Estadual José de Alencar. Estava trabalhando num desenho de uma garça branca voando sobre o rio, suas pequenas mãos se movendo com a precisão de uma artista em miniatura. Eu a observei por um momento, sentindo aquela familiar onda de amor protetor que me dominava desde que Odair morreu. Isis era todo o meu mundo agora, a razão pela qual eu me levantava toda manhã e a última coisa em que pensava antes de adormecer. Nossa casa era simples, mas cheia de vida, uma construção de alvenaria de um pavimento com 3 quartos e varanda nos fundos, pintada de amarelo claro com detalhes azuis que Isis havia escolhido quando completou 7 anos. Compramos a casa 11 anos atrás, quando Odair conseguiu emprego na cooperativa agrícola local, atraídos pelo quintal grande onde podia plantar uma horta e pelo silêncio do interior que nos permitia ouvir o canto dos bentivis todas as manhãs. A casa tinha história nas suas paredes, construída em 1987, segundo a escritura. Oder costumava dizer que casas com história guardavam a alma das famílias que passaram por elas, e a nossa havia absorvido muito amor ao longo dos anos. Era onde Isis havia dado seus primeiros passos, falado suas primeiras palavras e onde havíamos construído uma vida feliz antes da tragédia que mudou tudo. Por volta das 10 horas da manhã, a chuva fraca havia se transformado num temporal constante que batia no nosso telhado de cerâmica com uma intensidade que eu não lembrava de ter experimentado em todos os meus anos morando no interior gaúcho. Me peguei olhando pela janela com mais frequência enquanto lavava a louça do café, observando como a água começava a se acumular nas partes mais baixas do nosso pátio. Isis havia mudado seus materiais de desenho da mesa da cozinha para a sala, onde estava montando uma fazenda elaborada com blocos de madeira que Oder havia feito na marcenaria onde trabalhava nos fins de semana. Conversava com seus cavalinhos de plástico usando a voz gentil e encorajadora que aprendera me observando, criando cenários elaborados de aventuras no Pampa Gaúcho. Sua imaginação era infinita, transformando nossa pequena sala em vastas estâncias onde ela sempre era a peoa corajosa salvando os animais. Ao meio-dia, a chuva constante havia virado um dilúvio que não mostrava sinais de diminuir. Fiquei parada na nossa janela da frente, observando como a água começava a se acumular no nosso terreno com uma determinação que nunca havia visto antes. Nossa casa ficava no que eu sempre considerara uma elevação segura, uns 400 metros da margem normal do arroio Capané e cerca de 8 metros acima do nível da água mesmo durante as piores chuvas de que me lembrava. As autoridades municipais sempre nos garantiram que nossa área estava bem acima de qualquer zona de alagamento,
mostrando mapas e estudos que significavam pouco para mim, mas pareciam ter o peso da certeza técnica. Eu havia escolhido comprar esta casa justamente porque achava que seria segura para Isis e para mim. Um lugar onde poderíamos reconstruir nossa vida, sem medo dos desastres naturais que, vez ou outra, atingiam outras partes do Rio Grande do Sul. Preparei arroz carreteiro para o almoço, o prato favorito da Isis, cortando a linguiça em fatias grossas como ela gostava, e comemos enquanto observávamos a chuva pela janela da cozinha. Isis falava animada sobre seus planos para as férias de inverno, sobre a festa junina da escola que aconteceria em junho e sobre a nova professora que teria quando as aulas voltassem em agosto. Sua empolgação com esses eventos futuros me enchia de uma tranquilidade calorosa que fazia o tempo sombrio lá fora parecer sem importância. A tarde trouxe uma intensidade que eu jamais havia experimentado em todos os meus anos de vida no interior gaúcho. A chuva não estava apenas caindo, estava atacando a terra com uma violência que fazia nossas janelas tremerem nos batentes e mandava vibrações pelas paredes da nossa casa. O vento também havia se intensificado, curvando os galhos da nossa figueira em ângulos que me preocupavam, temendo que pudessem quebrar e cair no nosso telhado. Isis havia ficado quieta, percebendo minha ansiedade crescente com aquela intuição que as crianças têm para os estados emocionais dos pais. Veio ficar ao meu lado na janela, deslizando sua mãozinha na minha com a confiança que sempre existiu entre nós. A palma dela estava morna e um pouco úmida, e eu podia sentir seu pulso acelerado onde seu punho encostava no meu. "Mãe, por que está chovendo tão forte assim?" perguntou com aquela voz inocente que sempre me fazia querer protegê-la de todas as preocupações do mundo, blindá-la do conhecimento de que às vezes a natureza podia ser cruel e imprevisível. "Às vezes o tempo fica meio nervoso, minha princesa", respondi, apertando sua mão e tentando manter minha voz leve e tranquilizadora. "Mas estamos seguras aqui dentro de casa. Esta casa já enfrentou muitas tempestades antes de a gente morar aqui. E vai nos manter protegidas nesta também." Mesmo dizendo essas palavras, senti uma inquietação crescente no peito, uma tensão que não tinha nada a ver com o ar úmido pressionando contra nossas janelas. A água no nosso quintal não estava mais apenas se acumulando, estava se movendo, fluindo em direção à nossa casa com determinação e propósito. Nunca havia visto a água se comportar desse jeito, como se tivesse desenvolvido vontade própria e escolhido nossa casa como destino. Peguei meu celular da bancada da cozinha e liguei para um número de emergência. A primeira vez que precisei discar um 9 na vida. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes antes de dar sinal de ocupado com seu som áspero e mecânico. Tentei várias vezes, apertando rediscar com desespero crescente, mas não consegui falar com ninguém que pudesse oferecer orientação ou tranquilidade. Às 3 horas da tarde, a água havia alcançado nossa varanda, lambendo o primeiro degrau como um visitante insistente que se recusava a ir embora. Tentei manter a calma pelo bem da Isis, respirando fundo e falando em tons medidos, mas meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ela conseguia ouvi-lo ecoando pelos cantinhos da nossa casa. Liguei a televisão nas notícias locais, esperando alguma orientação, algum alívio de que a ajuda estava vindo, de que isso era apenas mais um temporal de outono que passaria até a noitinha. O que vi na tela fez meu sangue gelar e minhas mãos tremerem enquanto segurava o controle remoto. O apresentador, normalmente calmo e profissional, parecia tenso e preocupado enquanto falava sobre chuvas recordes, alagamentos repentinos e evacuações de emergência por todo o nosso estado. O rio Jacuí havia subido mais de 4 metros acima do seu nível normal e continuava subindo numa velocidade que fazia os oficiais usarem palavras como sem precedentes e catastrófico. O mapa meteorológico mostrava a nossa pequena cidade de Eldorado do Sul bem no caminho de um sistema gigantesco de tempestades que os meteorologistas estavam comparando às enchentes históricas que devastaram a região metropolitana de Porto Alegre décadas atrás. "Mãe, por que tem água entrando por baixo da nossa porta?" A voz da Isis estava pequena e assustada, carregando um tremor que eu nunca havia escutado antes.
Olhei para baixo e vi um fio fino de água barrenta se infiltrando por baixo da nossa porta da frente, manchando o piso de cerâmica que Odaí havia assentado com tanto cuidado durante nosso segundo ano na casa. Minha mente disparou enquanto tentava processar o que estava acontecendo, dar sentido a uma situação que parecia impossível apenas algumas horas antes. Isso não podia estar acontecendo de verdade. A gente deveria estar segura aqui. Esta era nossa casa, nosso santuário, o lugar onde Isis e eu havíamos reconstruído nossa vida depois de perder o Odair. As paredes guardavam nossas memórias, nossas risadas, nossas lágrimas, nossos sonhos para o futuro. Peguei Isis no colo e a levei para o quarto dela, seu corpinho parecendo impossível de leve contra meu peito. "Vamos brincar de uma coisa, meu amor", disse a ela, tentando manter minha voz firme e alegre apesar do pânico que começava a arranhar minha garganta. "Vamos fingir que estamos acampando no seu quarto por um tempinho, tá bom? Só até essa chuva boba resolver incomodar outras pessoas." Ela assentiu contra meu ombro, mas pude ver o medo nos olhos dela quando se afastou para olhar meu rosto. Isis sempre foi perceptiva, capaz de ler meus humores e emoções com uma precisão que às vezes me surpreendia. Não se deixou enganar pela minha tentativa de normalidade, mas confiava em mim o suficiente para entrar na brincadeira, para fingir que tudo ia ficar bem porque eu havia dito que ia. Da janela do quarto da Isis, pude ver a extensão do desastre se desenrolando ao nosso redor com uma clareza que fez minhas pernas ficarem fracas. O arroio, que uma vez havia sido um cenário pacífico para nossas vidas, onde Isis e eu passávamos tardes de verão procurando pedrinhas coloridas e observando o pôr do sol pintar a água de dourado, havia se transformado num monstro rugindo, engolindo tudo no seu caminho com um apetite que parecia insaciável. Carros estavam boiando pela rua que costumava ser nossa rua principal, girando como brinquedos numa banheira, enquanto a correnteza os levava para destinos desconhecidos. Árvores que haviam ficado em pé por décadas, que haviam dado sombra para gerações de famílias de Eldorado do Sul, estavam sendo arrancadas e carregadas como gravetos. A enorme paineira em frente à Igreja Católica, que servia como ponto de encontro não oficial da cidade para as festas juninas e festivais de verão, havia sumido, deixando apenas água marrom turbulenta onde sua copa impressionante costumava dar abrigo do sol gaúcho. As casas dos nossos vizinhos já estavam meio submersas, suas linhas de telhado desaparecendo sob a subida implacável da água da enchente que não mostrava sinais de diminuir. A casa do seu Albertino e da Dona Madalena do lado, onde a Dona Madalena havia estado cuidando das suas petúnias só algumas horas antes, agora não era mais que o pico de um telhado e uma chaminé saindo do que parecia um lago enlameado gigantesco. Tentei meu telefone de novo, procurando desesperadamente por ajuda, orientação, qualquer coisa que me dissesse o que fazer para manter a Isis segura. Desta vez consegui falar com o 911. E o som de uma voz humana do outro lado da linha quase me fez chorar de alívio. "Por favor", supliquei para o atendente, minha voz rachando de emoção. "Minha filha e eu estamos presas na nossa casa na Rua das Acácias. A água está entrando e a gente não consegue sair. Eu não sei o que fazer. Preciso que alguém nos ajude." A voz do homem era profissional, mas tensa, carregando o peso de centenas de ligações parecidas que provavelmente havia recebido naquele dia. "Senhora, estamos cientes da situação na sua área. As equipes de emergência estão respondendo o mais rápido possível, mas estão sobrecarregadas neste momento com o número de pessoas que precisam de ajuda. Tente chegar ao ponto mais alto da sua casa e aguarde pelo resgate. Não tente sair de casa por conta própria. A correnteza está extremamente perigosa. Aguardar pelo resgate." Essas 3 palavras ecoaram na minha mente enquanto desliguei o telefone, cada repetição fazendo ela soarem menos como um plano e mais como uma oração. Quanto tempo poderíamos aguardar? Quanto tempo antes da água nos alcançar no quarto? Quanto tempo antes da nossa casa, como tantas outras que eu podia ver da janela da Isis, desaparecer debaixo da enchente? Olhei para a Isis, que estava sentada na cama abraçando sua boneca favorita, a Violeta, com um desespero que partiu meu coração. Ela havia ganhado a boneca no seu 8º aniversário do pai, apenas alguns meses antes do acidente que mudou nossa vida para sempre. A Violeta era mais que um brinquedo, era uma conexão com o pai,
uma fonte de conforto durante os pesadelos que ainda às vezes a acordavam no meio da noite, uma confidente para segredos preciosos demais para dividir com qualquer outra pessoa. A boneca tinha cabelos pretos cacheados e usava um vestidinho florido que eu havia costurado para ela. Seus olhos de vidro haviam sido substituídos 2 vezes e seu enchimento havia sido redistribuído inúmeras vezes, mas continuava sendo a posse mais valorizada da Isis, a primeira coisa que ela pegaria se a casa pegasse fogo. Às 5h30, a água havia alcançado o interior da nossa casa e eu podia ouvi-la lambendo as paredes com um som como palmas suaves que ficava mais sinistro a cada minuto que passava. Cada som a trazia mais perto de nós, mais perto do santuário da Isis, cheio de seus desenhos colados nas paredes, sua coleção de pedrinhas do rio, sua estante cheia de livros de histórias em quadrinhos e contos de fadas. Isis e eu subimos na cama dela e eu a abracei apertado, respirando o cheiro familiar do seu shampoo de camomila e tentando pensar num plano que salvasse nós duas. O sótão. Precisávamos chegar ao sótão. Lembrei que havia uma janelinha pequena lá em cima que dava para a rua, uma janela que poderia nos permitir sinalizar por ajuda ou dar uma rota de fuga se o resgate chegasse. Abaixei a escada do sótão, os degraus de madeira rangendo sob nosso peso, enquanto a Isis subia primeiro, com a Violeta segura debaixo do braço. O espaço era apertado e quente, cheio dos restos da nossa vida juntas, caixas de enfeites de Natal, álbuns de fotos antigos que documentavam o crescimento da Isis de bebê gordinha, a menina magra de 9 anos, as ferramentas do Odair cuidadosamente preservadas numa caixa de madeira, meu vestido de noiva embrulhado em papel de seda e esperança por um futuro que uma vez imaginei para Isis. Mas estava seco e estava mais alto, e no momento parecia segurança. Me posicionei perto da janelinha e comecei a acenar com uma blusa vermelha brilhante, uma das camisas de flanela do Odair que eu havia guardado porque ainda cheirava fracamente a colônia dele. Esperava que alguém nos visse, esperava que neste caos de destruição e medo, 2 pessoas presas num sótão pudessem chamar a atenção de um trabalhador de resgate ou voluntário com um barco. Isis sentou quietinha ao meu lado, não fazendo mais perguntas, não procurando mais explicações que eu não conseguia dar. Havia chegado naquele ponto de crise infantil onde a confiança se torna absoluta, onde a presença de um pai é suficiente para segurar todo o peso do terror. Estava confiando que sua mãe ia descobrir como salvar as 2, e essa confiança parecia mais pesada que qualquer coisa que eu já havia carregado. A água embaixo continuou subindo com determinação implacável. Eu podia ouvi-la agora, diretamente abaixo de nós, invadindo nosso lar, destruindo tudo que havíamos construído juntas durante os anos desde a morte do Odair. Álbuns de fotos cheios de memórias dos primeiros passos da Isis, primeiras palavras, primeiro dia de aula, estavam sendo reclamados pela água enlameada. As obras de arte da Isis desde o pré-escolar até a 3ª série, cuidadosamente datadas e guardadas em pastas, estavam boiando junto com os livros técnicos do pai, cada um cheio de suas anotações manuscritas nas margens. A louça da minha avó, passada através de 3 gerações de mulheres que haviam sobrevivido suas próprias dificuldades, provavelmente estava espalhada pelo chão da nossa sala de jantar, quebrada em pedaços que nunca poderiam ser recolocados no lugar. Mas coisas materiais não importavam agora. Só a Isis importava. Só levá-la para a segurança importava. Só garantir que ela vivesse para ver outra manhã, outro aniversário, outro Natal, onde ela pudesse adicionar novos desenhos à nossa galeria da geladeira. Quando chegou a noite, pintando o céu de um roxo profundo que contrastava com a urgência da nossa situação, ouvi o som pelo qual eu havia estado orando, um motor de barco cortando através do rugido constante da água correndo. O som era como um hino, como a própria salvação se aproximando da nossa pequena ilha de terror. Pressionei meu rosto contra a janelinha do sótão e vi um barco de resgate abrindo caminho pelo que costumava ser nossa rua, agora transformada num rio que não guardava semelhança com o bairro tranquilo onde a Isis andava de bicicleta e eu plantava flores em vasos de barro. Acenei a blusa vermelha freneticamente e gritei até minha voz ficar rouca, minha garganta crua de gritar contra o vento e a chuva. O barco parou e vi 2 homens em coletes salva-vidas laranja olhando para nossa casa. Seus rostos estavam sérios e exaustos, carregando o peso de resgates demais e perdas demais já presenciadas naquele dia. "Quantas pessoas há aí?" gritou um deles,
sua voz mal audível por cima do som da enchente que havia consumido nossa cidade. "Duas!" gritei de volta, minha voz quebrando de alívio e desespero. "Minha filha e eu, ela só tem 9 anos. Tem alguma maneira de vocês chegarem a uma janela do térreo? Não conseguimos aproximar o barco suficiente do sótão. A correnteza está muito forte aqui." Olhei ao redor desesperadamente, minha mente correndo através de possibilidades que todas pareciam impossíveis e perigosas. A água havia inundado completamente o térreo agora, mas talvez, se eu conseguisse quebrar a janela do quarto da Isis, pudéssemos sair por lá. O vidro seria cortante e a queda para o barco seria traiçoeira, mas era nossa única chance. Expliquei o plano para Isis, falando no tom calmo e direto que havia aprendido a usar durante a doença terminal do seu avô, quando notícias terríveis tinham que ser entregues com gentileza e esperança. Ela assentiu corajosamente, embora eu pudesse ver o terror nos olhos jovens dela, terror que nenhuma criança deveria ter que experimentar. "Vou primeiro", disse a ela, "e depois você vai me dar a Violeta, e depois você vai vir comigo. Aqueles homens bonzinhos vão nos ajudar e vamos ficar seguras." Beijei sua testa, provando o sal de lágrimas que não me lembrava de ter derramado. Descemos de volta para o térreo inundado, a água agora chegando no meu peito e nos ombros da Isis. A água estava fria apesar do calor do outono e carregava detritos que batiam nas nossas pernas enquanto vadejávamos pelo que costumava ser nosso corredor. Fotos de família boiavam passando por nós, seus rostos borrados e escorrendo como pinturas em aquarela deixadas na chuva. Segurei a Isis acima da água o melhor que pude, enquanto tentava quebrar a janela do quarto dela com uma cadeira da escrivaninha. A cadeira parecia impossível de pesada na água, e meus braços doíam com o esforço de manter a cabeça da Isis acima da superfície enquanto batia no vidro. Finalmente, a janela se estilhaçou com um estrondo que pareceu ecoar pelo caos ao nosso redor, e ar fresco da noite se precipitou para dentro, junto com o som do motor do barco de resgate se aproximando. "Tá bom, meu amor", disse para Isis, tentando manter minha voz calma e tranquilizadora apesar do pânico que estava arranhando meu peito. "Vou te ajudar a sair para aqueles homens bonzinhos no barco. Eles vão te levar para um lugar seguro e seco, e eu vou estar bem atrás de você." "E você, mãe?", perguntou, sua voz mal audível por cima do som da água correndo lá fora. "E se você não conseguir sair? E se a água te levar, como levou nossa casa?" A pergunta ficou suspensa entre nós como algo físico, pesada com todos os medos que as crianças carregam sobre perder as pessoas que mais amam. Pensei no Odair, na promessa que havia feito para ele naqueles momentos finais no hospital. A promessa de que sempre manteria a Isis segura, acontecesse o que acontecesse. "Vou estar bem atrás de você, minha princesa. Eu prometo. Mamãe sempre cumpre as promessas dela, né?" Ela assentiu, lembrando de todas as promessas que eu havia cumprido ao longo dos anos. Promessas de verificar se havia monstros debaixo da cama, promessas de ler só mais uma história antes de dormir, promessas de que tudo ia ficar bem, mesmo quando eu não tinha certeza. Levantei a Isis em direção à janela quebrada, sentindo as bordas afiadas do vidro se agarrarem em nossas roupas. Um dos trabalhadores de resgate se esticou para pegá-la, suas mãos fortes se fechando ao redor dos bracinhos pequenos dela, com a gentileza de alguém que entendia que estava segurando o mundo inteiro de alguém. Por um momento, ela ficou suspensa entre minhas mãos e as dele, e senti como se tudo no universo dependesse daquele equilíbrio. Então ela estava no barco, segura, e senti um momento de alívio esmagador que quase me fez cair de joelhos. A Isis estava segura. Acontecesse o que acontecesse comigo agora, a Isis estava segura. Podia vê-la no barco, abraçando a Violeta e olhando para mim com confiança e amor que fez meu coração querer explodir de orgulho e terror ao mesmo tempo. Enquanto me preparava para sair eu mesma, agarrando o batente da janela e me preparando para me puxar para cima e por cima, ouvi um som terrível que parecia vir da própria alma da nossa casa. Era um estalo profundo e estrondoso que parecia emergir dos próprios alicerces, dos bons ossos que o Odair sempre havia elogiado, a estrutura que deveria nos manter seguras por décadas. O trabalhador de resgate que havia pegado a Isis estava gritando algo urgente, suas palavras perdidas no barulho de madeira rachando e água correndo.
Seu parceiro estava acelerando o motor do barco, tentando se afastar da nossa casa. Pude ver o pânico nos olhos deles. Pude vê-los percebendo o que estava prestes a acontecer, mesmo antes da minha mente conseguir processar a verdade. Então, senti o chão embaixo de mim ceder com um som como o fim do mundo. A casa estava desabando. Caí na água turbulenta embaixo e imediatamente a correnteza me agarrou com uma força que eu jamais poderia ter imaginado. Era como ser pega no aperto de uma mão gigante e raivosa que não tinha intenção de me soltar. A água estava cheia de detritos da nossa casa e das casas dos nossos vizinhos. Pedaços de móveis, partes de telhados, galhos de árvores, coisas que uma vez haviam sido posses queridas de alguém, agora transformadas em armas que a enchente manejava com violência indiscriminada. Lutei contra a correnteza, tentando nadar de volta para a superfície, para o barco onde a Isis estava esperando, para a luz que parecia impossível de longe acima de mim. Mas a correnteza era mais forte que meu amor, mais forte que meu desespero, mais forte que minha vontade de viver. Me puxou para baixo de novo e de novo, enchendo meus pulmões de água enlameada, que tinha gosto de terra e destruição e perda. A última coisa que ouvi antes da água se fechar completamente sobre minha cabeça foi a voz da Isis, aguda e aterrorizada, gritando "Mãe! Mãe!" através da água que nos separava. E então tudo escureceu e fui arrastada para o pesadelo da enchente, para longe da minha filha, para longe de tudo que importava. Quando recuperei a consciência, estava deitada sobre o que parecia concreto, tossindo água do rio e ofegando por ar que parecia vidro quebrado na minha garganta. Alguém estava batendo nas minhas costas, me ajudando a expelir a água dos meus pulmões, falando palavras de encorajamento que eu não conseguia entender completamente através do zumbido nos meus ouvidos. Através da minha visão turva, podia ver luzes piscando e pessoas de uniforme se movendo ao meu redor com a urgência determinada dos respondentes de emergência. Havia outras pessoas deitadas em macas e cobertores parecidos, outros sobreviventes da enchente que havia despedaçado nossa cidade como uma coisa viva com dentes e garras e uma fome insaciável por destruição. Tentei me sentar, tentei falar, tentei perguntar pela Isis, mas só consegui tossir mais água. Minha garganta parecia crua e machucada, e minha voz saía como nada mais que um sussurro rouco que ninguém conseguia ouvir sobre o caos ao nosso redor. "Vá com calma", disse uma voz de mulher gentilmente. Ela estava usando jaleco médico e tinha olhos bondosos que provavelmente haviam visto sofrimento demais naquele dia. "Você está segura agora. Está no abrigo de emergência no ginásio da escola estadual. Ficou inconsciente por cerca de 8 horas. Não tínhamos certeza se você ia conseguir. Isis, onde estava a Isis?" Tentei formar as palavras, tentei fazer minha garganta machucada produzir sons que transmitissem a pergunta mais importante do mundo, mas minha voz me falhou completamente. A mulher pareceu entender o pânico nos meus olhos, a maneira desesperada com que eu estava olhando ao redor do ginásio que havia sido convertido num hospital improvisado. "Sua filha?", perguntou suavemente. "A menininha de cabelos cacheados que estava no barco com você?" Assenti freneticamente, lágrimas correndo pelo meu rosto, se misturando com a água do rio que ainda pingava do meu cabelo. A expressão da mulher ficou solene e naquele momento vi meu futuro escrito nos olhos dela. "Sinto muito", disse, sua voz mal acima de um sussurro. "Quando sua casa desabou, o barco ficou preso nos escombros. Conseguiram tirar você da água a cerca de 4 quilômetros rio abaixo, mas..." Ela fez uma pausa. E nessa pausa, meu mundo acabou, meu coração parou de bater, minha razão para existir desapareceu no vazio. Ainda estão procurando por ela. Ainda estão procurando. Essas palavras se repetiram várias vezes na minha mente conforme as horas se transformaram em dias. Cada repetição como uma faca cortando mais fundo na minha alma. Mal saí do ginásio da escola, que servia como nosso abrigo temporário, incapaz de enfrentar o mundo lá fora onde a Isis poderia estar esperando que eu a encontrasse, incapaz de aceitar que ela poderia ter se ido para sempre. Não conseguia comer os sanduíches e a sopa que os voluntários traziam em pratos de papel. Não conseguia dormir no colchão que haviam me dado, cercada por outras famílias que haviam perdido tudo, mas ainda tinham umas às outras.
Não conseguia pensar em nada além do rosto da Isis enquanto gritava para mim daquele barco. A confiança nos olhos dela, a maneira como havia segurado a Violeta como um talismã contra o medo que estava engolindo nosso mundo. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente, seus barcos cortando através da água da enchente que ainda cobria grande parte da nossa cidade, procurando cada centímetro do rio, cada pedaço de escombro, cada lugar possível onde uma menina de 9 anos poderia ter acabado. A comunidade local se uniu em torno do esforço de busca, com voluntários se juntando às equipes de resgate profissionais, trazendo barcos e equipamentos e esperança que eu não conseguia me permitir compartilhar. Helicópteros circulavam constantemente acima, suas hélices criando um som rítmico que se tornou a trilha sonora do meu pesadelo. Voavam em padrões de grade, cobrindo as mesmas áreas repetidas vezes, seus pilotos e observadores procurando qualquer sinal de uma menina pequena que pudesse ter sobrevivido ao que parecia impossível de sobreviver. Equipes de notícia de televisão chegaram de Porto Alegre e São Paulo, entrevistando oficiais e sobreviventes, transformando nossa tragédia numa história para pessoas que assistiriam da segurança de suas salas e depois mudariam de canal quando algo mais interessante aparecesse. Queriam me entrevistar, a mãe cuja filha ainda estava desaparecida, mas eu não conseguia encontrar palavras para suas câmeras. Não conseguia transformar minha dor em fragmentos sonoros que caberiam entre comerciais. No 5º dia, encontraram a Violeta. A boneca da Isis estava presa no galho de um salgueiro, cerca de 5 quilômetros rio abaixo de onde nossa casa costumava ficar. Seu vestidinho florido, emaranhado com lama e detritos, seus olhos de vidro ainda costurados firmemente. O trabalhador de resgate que me trouxe era um homem jovem que provavelmente tinha filhos próprios e tinha lágrimas nos olhos enquanto colocava a boneca encharcada nas minhas mãos. Abracei a Violeta contra meu peito e solucei até não ter mais lágrimas, até meu corpo se contorcer com ânsia seca que não trouxe nada além de dor. A boneca cheirava a água do rio e perda, como esperanças que haviam sido arrastadas e sonhos que nunca se tornariam realidade. Se haviam encontrado a Violeta, se a posse mais preciosa da Isis havia sido separada dela, o que isso significava para minha filha? Não vamos desistir, me disse o líder da equipe de resgate, seu rosto curtido marcado com determinação e compaixão. Às vezes, em enchentes como esta, crianças podem acabar em bolsões de ar, em lugares onde conseguem sobreviver mais tempo do que esperaríamos. Já vimos milagres antes, vamos continuar procurando. Mas conforme os dias passavam, esperança começou a parecer crueldade, como uma promessa falsa que me impedia de aceitar o que todos os outros já haviam concluído. A comunidade fez vigílias no estacionamento da escola, centenas de pessoas se reunindo para acender velas e orar pelo retorno seguro da Isis. A Igreja Católica local organizou missas de oração, e Padre Antônio falou sobre fé e plano de Deus e confiar em coisas que não podíamos entender. As pessoas me trouxeram comida que eu não conseguia comer e ofereceram conforto que eu não conseguia aceitar. Compartilharam histórias de suas próprias perdas, seus próprios sustos, seus próprios milagres, tentando me convencer de que esperança ainda era possível. Mas como eu podia continuar vivendo num mundo sem a Isis? Como eu podia acordar toda manhã sabendo que havia falhado em salvar a pessoa mais importante da minha vida? Como eu podia continuar existindo quando a razão da minha existência havia se ido? O ajustador de seguro veio avaliar o que restou da nossa casa, que acabou sendo nada. A fundação havia sido completamente destruída e até os degraus de concreto que levavam à nossa porta da frente haviam sumido, arrastados pela força da enchente. Tudo o que possuíamos, cada memória que fizemos, cada pedaço da nossa vida juntas, havia sido apagado, como se nunca tivéssemos existido. 3 semanas depois da enchente, eu ainda estava ficando no abrigo, incapaz de enfrentar a ideia de encontrar um novo lugar para morar, incapaz de imaginar um futuro que não incluísse minha filha. A Cruz Vermelha havia encontrado habitação temporária para a maioria das outras famílias, mas eu não conseguia me forçar a assinar papéis ou tomar decisões sobre amanhã, quando hoje parecia impossível de sobreviver. Passei a maior parte dos meus dias sentada junto ao arroio, agora voltado às suas margens normais, como se nada tivesse acontecido,
como se não tivesse destruído uma cidade inteira e levado embora tudo que eu mais amava. A água parecia inocente de novo, até pacífica, não dando pista do monstro em que havia se tornado durante aquelas horas terríveis quando engoliu nossas vidas. Foi lá que eu estava sentada quando o sargento Borges me encontrou numa terça-feira de manhã que parecia como qualquer outra manhã num mundo que nunca mais seria o mesmo. Ele era um dos policiais militares que havia estado envolvido nos esforços de busca, e eu o havia visto pelo abrigo muitas vezes durante as últimas 3 semanas. Era um homem na casa dos 40, com olhos bondosos e jeito gentil que tornava fácil confiar nele. O tipo de policial que distribuía adesivos para crianças e ajudava senhoras idosas a atravessar a rua. Aproximou-se de mim devagar, quase relutantemente, e me preparei para as piores notícias possíveis. Haviam encontrado o corpo dela. Estavam cancelando a busca. Precisavam que eu viesse identificar restos que estavam danificados demais para qualquer outra pessoa reconhecer. Havia ensaiado esse momento na minha mente tantas vezes que pensei estar preparada para ele, mas enquanto o sargento Borges se aproximava, percebi que nada poderia preparar uma mãe para o momento quando a esperança morre completamente. Senhora Jurema, disse suavemente, sua voz carregando uma emoção que eu não conseguia identificar. Precisamos que a senhora venha conosco, tem uma coisa que a senhora precisa ver. Seguiu-o até a viatura, meu coração batendo com uma mistura de esperança e terror que me fez sentir tonta e enjoada. Dirigimos por cerca de 40 minutos, saindo da nossa pequena cidade e indo em direção à cidade maior de Canoas, passando por outras comunidades que haviam sido devastadas pela mesma enchente que levou a Isis. Não fiz perguntas porque não conseguia encontrar minha voz, não conseguia confiar em mim mesma para falar sem desmoronar completamente. Estacionamos em frente a um hospital grande e o sargento Borges me levou pela entrada principal e até a ala pediátrica. Os corredores cheiravam a antisséptico e cera de chão, como o hospital onde o Odai havia morrido, como o lugar onde a Isis havia nascido 9 anos e 3 meses atrás, numa manhã chuvosa de janeiro que parecia uma vida inteira atrás. Uma menininha foi encontrada ontem, explicou o sargento Borges enquanto caminhávamos pelo corredor, passando por quartos cheios de crianças que estavam se recuperando da enchente e suas consequências. Foi descoberta num sistema de cavernas cerca de 20 quilômetros rio abaixo de Eldorado do Sul. Estava presa lá desde a enchente, sobrevivendo com água da chuva e alguns doces que tinha nos bolsos. Minhas pernas ficaram fracas e tive que me segurar na parede para não cair. Será que podia ser? Depois de 3 semanas de busca, 3 semanas de luto, 3 semanas de morrer um pouquinho mais a cada dia, será que a Isis realmente podia estar viva? Ela ficou inconsciente desde que a trouxeram, continuou o sargento Borges, mas acordou hoje de manhã e parou de andar e se virou para me olhar, seus olhos brilhando com lágrimas. Ficou perguntando pela mamãe dela. Não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia processar o que ele estava me dizendo. O sargento Borges me levou até um quarto do hospital e lentamente abriu a porta, como se temesse que se mover rápido demais pudesse quebrar o milagre que esperava do outro lado. Lá, numa cama que parecia grande demais para seu corpinho pequeno, estava minha filha. Estava magra e pálida, com bandagens nos braços e pernas, com arranhões no rosto e nas mãos que falavam de uma luta que eu não podia imaginar. Mas estava viva, estava respirando. Seus olhos estavam fechados, mas seu peito subia e descia no ritmo constante que me acalmava quando ela era bebê, o ritmo que pensei que nunca mais veria. Isis, sussurrei, com medo de que falar alto demais pudesse fazê-la desaparecer, pudesse me acordar do que tinha que ser um sonho. Seus olhos se abriram tremulando, aqueles lindos olhos verdes que pensei que nunca mais veria, e quando me viu, um sorriso fraco se espalhou pelo rosto dela como o amanhecer após a noite mais longa da história. Mãe, disse numa voz que mal era audível, mas era o som mais lindo que eu já havia escutado. Eu sabia que você ia me encontrar, sabia que você não ia parar de procurar. Corri para o lado da cama e peguei sua mãozinha na minha, cuidadosa para não perturbar os tubos intravenosos que a mantinham hidratada e medicada. A mão dela parecia real e morna e viva,
Prova de que milagres podiam acontecer mesmo quando a fé havia morrido. Ah, meu amor, pensei que tinha perdido você para sempre. Sinto tanto, minha princesa. Sinto tanto por ter soltado você. Você não me soltou, mãe, disse, sua voz ficando um pouco mais forte a cada palavra. A água me levou. Mas lembrei do que você sempre me ensinou sobre ser corajosa e esperar por ajuda. Encontrei um lugar seguro e esperei você me encontrar. O médico explicou que a Isis havia ficado presa num sistema de cavernas que havia sido esculpido por séculos de fluxo de água. Durante a enchente, ela havia sido arrastada para uma das entradas da caverna e conseguiu encontrar uma bolsa de ar onde podia respirar e ficar relativamente seca. É verdadeiramente milagroso, disse o doutor, balançando a cabeça em espanto. A maioria das pessoas não teria sobrevivido ao que essa menininha passou. Ela deve ter força interior incrível e instintos de sobrevivência. A Isis havia sobrevivido com uma pequena sacola de balas que havia pego durante a evacuação e com água que pingava do teto da caverna. Havia usado sua blusa para coletar água da chuva quando caía através de rachaduras na rocha acima dela. Havia se mantido aquecida fazendo exercícios. Movimentos que eu havia ensinado a ela como brincadeiras durante os longos meses de inverno quando não podíamos brincar lá fora. Conversei com a Violeta o tempo todo, me disse mais tarde, sem saber que a boneca estava sentada na mesa ao lado da cama, limpa e seca, mas carregando as cicatrizes da sua própria jornada. Mesmo quando não estava comigo, conseguia ouvir a voz dela me dizendo para ser corajosa e esperar você vir me buscar. Durante as semanas seguintes, enquanto a Isis se recuperava no hospital, me maravilhei com a resistência e força da minha filha. Ela me contou histórias sobre seu tempo na caverna que pintavam uma imagem de uma menininha que havia enfrentado o impossível e encontrado maneiras de sobreviver que teriam desafiado adultos com décadas mais de experiência. Havia inventado canções para passar o tempo, canções sobre cavalos e aventuras e mães que nunca paravam de procurar suas filhinhas. Havia contado as gotinhas de água que caíam do teto, transformando-as num jogo que ajudava a medir a passagem do tempo. Havia desenhado figuras na areia do chão da caverna, desenhos da nossa casa e da nossa vida juntas, e do futuro que estava determinada a ver. Ouvi você gritando meu nome, me disse numa tarde enquanto estávamos sentadas juntas no quarto do hospital, assistindo desenhos animados na televisão montada na parede. Mesmo na caverna, consegui ouvir você gritando por mim. Foi assim que soube que ainda estava me procurando, que ainda estava tentando me encontrar. A seguradora declarou nossa casa perda total, mas a comunidade se uniu para nos ajudar a reconstruir nossas vidas de maneiras que restauraram minha fé na humanidade. Doações chegaram de todo o Rio Grande do Sul e além, conforme notícias da sobrevivência milagrosa da Isis se espalharam pelas redes sociais e telejornais. Estranhos mandaram dinheiro, roupas, brinquedos e cartas de apoio que encheram caixas no meu quarto do hospital. Encontramos uma nova casa em terreno mais alto, longe do arroio, mas perto o suficiente da cidade para a Isis poder andar até a escola e eu poder continuar trabalhando na biblioteca municipal quando ela reabrisse. A nova casa era menor que a anterior, mas tinha boa estrutura e um quintal onde a Isis podia brincar com segurança. A Isis insistiu em manter as pedrinhas coloridas que havia coletado da beira do arroio, as que haviam sobrevivido à enchente, em potes de vidro que, de alguma forma, haviam parado numa árvore 2 cidades adiante. Ainda são bonitas, mãe, disse quando me ofereci para ajudá-la a começar uma nova coleção. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, ainda são bonitas. 6 meses depois, eu estava na nossa nova cozinha, fazendo pão caseiro para a Isis antes da escola. Ela estava sentada na nossa nova mesa de madeira, trabalhando num relatório sobre sistemas de cavernas para sua aula de ciências da 4ª série. A ironia não me escapou de que minha filha agora era especialista na mesma coisa que havia salvado sua vida. O sol da manhã entrava pela nossa janela e eu podia ouvir passarinhos cantando na figueira que havíamos plantado no nosso quintal, uma árvore que cresceria com a Isis e daria sombra para os filhos dela algum dia. Mãe, disse a Isis sem levantar os olhos da lição, você acha que a Violeta foi corajosa quando estávamos na água? Sorri,
pensando na boneca que agora ficava na nova cama da Isis, limpa e recheada novamente, mas carregando as cicatrizes honrosas da sua aventura. Acho que a Violeta foi muito corajosa, meu amor, igual você foi. Acho que o papai nos ajudou, disse matter-of-factly, ainda focada no papel. Acho que ele ajudou as pessoas do resgate a me encontrar naquela caverna e te ajudou a ficar forte enquanto estava me procurando. Senti lágrimas picarem meus olhos, mas eram lágrimas boas desta vez, lágrimas de gratidão e amor em vez de dor e perda. Acho que você pode estar certa, minha princesa. A enchente levou nossa casa, nossos pertences e quase levou nossas vidas. Mas não conseguiu levar o amor entre uma mãe e filha. Não conseguiu levar o espírito corajoso da Isis ou sua fé inabalável de que tudo ia ficar bem. E não conseguiu levar o milagre de segundas chances, de esperança quando a esperança parece impossível, de amor que realmente é mais forte que qualquer correnteza que a natureza possa criar. Enquanto cortei outra fatia de pão e escutei a Isis cantarolando baixinho enquanto trabalhava, soube que íamos ficar bem. Mais que bem. Íamos valorizar cada momento comum, cada refeição compartilhada, cada história antes de dormir e cada abraço de bom dia. Porque havia aprendido que esses milagres simples do dia a dia são as coisas mais preciosas do mundo. A enchente havia tentado nos separar, mas no final só tornou nosso vínculo mais forte. A Isis havia sobrevivido 21 dias numa caverna e eu havia sobrevivido 21 dias acreditando que ela tinha se ido. Nós duas éramos mais fortes do que sabíamos, mais corajosas do que acreditávamos e mais amadas do que jamais havíamos imaginado. Do lado de fora da nossa janela, o sol gaúcho continuava brilhando, prometendo outro lindo dia na nossa vida de segunda chance juntas. A manhã de 1º de maio de 2024 começou como qualquer outro outono em nossa pequena cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Meu nome é Jurema Ribeiro dos Santos e naquela manhã eu estava preparando o café da manhã para minha filha Isis, de 9 anos, quando as primeiras gotas de chuva começaram a bater nas janelas da nossa cozinha. O tempo já vinha instável há alguns dias, mas morando no Vale do Rio Jacuí há 16 anos, eu havia aprendido que o clima gaúcho podia mudar drasticamente de uma hora para outra. Isis estava sentada na nossa pequena mesa de madeira de demolição que seu pai Odair havia restaurado com tanto carinho 5 anos atrás, antes do acidente na obra que nos deixou sozinhas. Ela estava desenhando no seu caderno de desenhos favorito, criando suas típicas paisagens com cavalos pampeanos, campos verdes e casas de madeira que capturavam a beleza singela da nossa região. Seus cabelos castanhos ondulados caíam sobre os ombros como ondas suaves, e seus olhos verdes brilhavam com a mesma intensidade curiosa que havia herdado do pai. Mãe, você acha que hoje à tarde vai dar para ir na beira do rio colher flores do campo? Quero fazer um buquê para colocar no túmulo do pai no domingo, me perguntou Isis, levantando os olhos do desenho de uma família de cavalos correndo livres pelos campos. Sua voz tinha aquela qualidade doce que fazia até suas reclamações soarem como música. Sorri enquanto virava as fatias de pão caseiro na chapa, o cheiro gostoso se espalhando pela cozinha pequena, mas aconchegante da nossa casa. Vamos ver, minha filha. Primeiro precisamos ver como esse tempo vai se comportar. Apontei para a janela, onde as gotas de chuva começavam a escorrer com mais insistência pelo vidro. Isis assentiu e voltou ao seu desenho, cantarolando uma música que havia aprendido no coral da Escola Estadual José de Alencar. Estava trabalhando num desenho de uma garça branca voando sobre o rio, suas pequenas mãos se movendo com a precisão de uma artista em miniatura. Eu a observei por um momento, sentindo aquela familiar onda de amor protetor que me dominava desde que Odair morreu. Isis era todo o meu mundo agora, a razão pela qual eu me levantava toda manhã e a última coisa em que pensava antes de adormecer. Nossa casa era simples, mas cheia de vida, uma construção de alvenaria de um pavimento com 3 quartos e varanda nos fundos, pintada de amarelo claro com detalhes azuis que Isis havia escolhido quando completou 7 anos. Compramos a casa 11 anos atrás, quando Odair conseguiu emprego na cooperativa agrícola local, atraídos pelo quintal grande onde podia plantar uma horta e pelo silêncio do interior que nos permitia ouvir o canto dos bentivis todas as manhãs.
A casa tinha história nas suas paredes, construída em 1987, segundo a escritura. Odair costumava dizer que casas com história guardavam a alma das famílias que passaram por elas, e a nossa havia absorvido muito amor ao longo dos anos. Era onde Isis haria dado seus primeiros passos, falado suas primeiras palavras e onde havíamos construído uma vida feliz antes da tragédia que mudou tudo. Por volta das 10 horas da manhã, a chuva fraca havia se transformado num temporal constante que batia no nosso telhado de cerâmica com uma intensidade que eu não lembrava de ter experimentado em todos os meus anos morando no interior gaúcho. Me peguei olhando pela janela com mais frequência enquanto lavava a louça do café, observando como a água começava a se acumular nas partes mais baixas do nosso pátio. Isis havia mudado seus materiais de desenho da mesa da cozinha para a sala, onde estava montando uma fazenda elaborada com blocos de madeira que Odair havia feito na marcenaria onde trabalhava nos fins de semana. Conversava com seus cavalinhos de plástico usando a voz gentil e encorajadora que aprendera me observando, criando cenários elaborados de aventuras no Pampa Gaúcho. Sua imaginação era infinita, transformando nossa pequena sala em vastas estâncias onde ela sempre era a peoa corajosa salvando os animais. Ao meio-dia, a chuva constante havia virado um dilúvio que não mostrava sinais de diminuir. Fiquei parada na nossa janela da frente, observando como a água começava a se acumular no nosso terreno com uma determinação que nunca havia visto antes. Nossa casa ficava no que eu sempre considerara uma elevação segura, uns 400 metros da margem normal do arroio Capané e cerca de 8 metros acima do nível da água mesmo durante as piores chuvas de que me lembrava. As autoridades municipais sempre nos garantiram que nossa área estava bem acima de qualquer zona de alagamento, mostrando mapas e estudos que significavam pouco para mim, mas pareciam ter o peso da certeza técnica. Eu havia escolhido comprar esta casa justamente porque achava que seria segura para Isis e para mim, um lugar onde poderíamos reconstruir nossa vida sem medo dos desastres naturais que, vez ou outra, atingiam outras partes do Rio Grande do Sul. Preparei arroz carreteiro para o almoço, o prato favorito da Isis, cortando a linguiça em fatias grossas como ela gostava. E comemos enquanto observávamos a chuva pela janela da cozinha. Isis falava animada sobre seus planos para as férias de inverno, sobre a festa junina da escola que aconteceria em junho e sobre a nova professora que teria quando as aulas voltassem em agosto. Sua empolgação com esses eventos futuros me enchia de uma tranquilidade calorosa que fazia o tempo sombrio lá fora parecer sem importância. A tarde trouxe uma intensidade que eu jamais havia experimentado em todos os meus anos de vida no interior gaúcho. A chuva não estava apenas caindo, estava atacando a terra com uma violência que fazia nossas janelas tremerem nos batentes e mandava vibrações pelas paredes da nossa casa. O vento também havia se intensificado, curvando os galhos da nossa figueira em ângulos que me preocupavam, temendo que pudessem quebrar e cair no nosso telhado. Isis havia ficado quieta, percebendo minha ansiedade crescente com aquela intuição que as crianças têm para os estados emocionais dos pais. Veio ficar ao meu lado na janela, deslizando sua mãozinha na minha com a confiança que sempre existiu entre nós. A palma dela estava morna e um pouco úmida, e eu podia sentir seu pulso acelerado onde seu punho encostava no meu. "Mãe, por que está chovendo tão forte assim?" perguntou com aquela voz inocente que sempre me fazia querer protegê-la de todas as preocupações do mundo, blindá-la do conhecimento de que às vezes a natureza podia ser cruel e imprevisível. "Às vezes o tempo fica meio nervoso, minha princesa", respondi, apertando sua mão e tentando manter minha voz leve e tranquilizadora. "Mas estamos seguras aqui dentro de casa. Esta casa já enfrentou muitas tempestades antes de a gente morar aqui e vai nos manter protegidas nesta também." Mesmo dizendo essas palavras, senti uma inquietação crescente no peito, uma tensão que não tinha nada a ver com o ar úmido pressionando contra nossas janelas. A água no nosso quintal não estava mais apenas se acumulando, estava se movendo, fluindo em direção à nossa casa com determinação e propósito. Nunca havia visto a água se comportar desse jeito, como se tivesse desenvolvido vontade própria e escolhido nossa casa como destino. Peguei meu celular da bancada da cozinha e liguei para o número de emergência, a primeira vez que precisei discar um 91 na vida.
O telefone chamou 1, 2, 3 vezes antes de dar sinal de ocupado com seu som áspero e mecânico. Tentei várias vezes, apertando o rediscar com desespero crescente, mas não consegui falar com ninguém que pudesse oferecer orientação ou tranquilidade. Às 3 horas da tarde, a água havia alcançado nossa varanda, lambendo o primeiro degrau como um visitante insistente que se recusava a ir embora. Tentei manter a calma pelo bem da Isis, respirando fundo e falando em tons medidos, mas meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ela conseguia ouvi-lo ecoando pelos cantinhos da nossa casa. Liguei a televisão nas notícias locais, esperando alguma orientação, algum alívio de que a ajuda estava vindo, de que isso era apenas mais um temporal de outono que passaria até a noitinha. O que vi na tela fez meu sangue gelar e minhas mãos tremerem enquanto segurava o controle remoto. O apresentador, normalmente calmo e profissional, parecia tenso e preocupado enquanto falava sobre chuvas recordes, alagamentos repentinos e evacuações de emergência por todo o nosso estado. O rio Jacuí havia subido mais de 4 metros acima do seu nível normal e continuava subindo numa velocidade que fazia os oficiais usarem palavras como sem precedentes e catastrófico. O mapa meteorológico mostrava nossa pequena cidade de Eldorado do Sul bem no caminho de um sistema gigantesco de tempestades que os meteorologistas estavam comparando às enchentes históricas que devastaram a região metropolitana de Porto Alegre décadas atrás. Mãe, por que tem água entrando por baixo da nossa porta? A voz da Isis estava pequena e assustada, carregando um tremor que eu nunca havia escutado antes. Olhei para baixo e vi um fio fino de água barrenta se infiltrando por baixo da nossa porta da frente, manchando o piso de cerâmica que Odair havia sentado com tanto cuidado durante nosso 2º ano na casa. Minha mente disparou enquanto tentava processar o que estava acontecendo, dar sentido a uma situação que parecia impossível apenas algumas horas antes. Isso não podia estar acontecendo de verdade. A gente deveria estar segura aqui. Esta era nossa casa, nosso santuário, o lugar onde Isis e eu havíamos reconstruído nossa vida depois de perder o Odair. As paredes guardavam nossas memórias, nossas risadas, nossas lágrimas, nossos sonhos para o futuro. Peguei Isis no colo e a levei para o quarto dela, seu corpinho parecendo impossível de leve contra meu peito. Vamos brincar de uma coisa, meu amor, disse a ela, tentando manter minha voz firme e alegre, apesar do pânico que começava a arranhar minha garganta. Vamos fingir que estamos acampando no seu quarto por um tempinho, tá bom? Só até essa chuva boba resolver e incomodar outras pessoas. Ela assentiu contra meu ombro, mas pude ver o medo nos olhos dela quando se afastou para olhar meu rosto. Isis sempre foi perceptiva, capaz de ler meus humores e emoções com uma precisão que às vezes me surpreendia. Não se deixou enganar pela minha tentativa de normalidade, mas confiava em mim o suficiente para entrar na brincadeira, para fingir que tudo ia ficar bem porque eu havia dito que ia. Da janela do quarto da Isis, pude ver a extensão do desastre se desenrolando ao nosso redor com uma clareza que fez minhas pernas ficarem fracas. O arroio, que uma vez havia sido um cenário pacífico para nossas vidas, onde Isis e eu passávamos tardes de verão procurando pedrinhas coloridas e observando o pôr do sol pintar a água de dourado, havia se transformado num monstro rugindo, engolindo tudo no seu caminho com um apetite que parecia insaciável. Carros estavam boiando pela rua que costumava ser nossa rua principal, girando como brinquedos numa banheira, enquanto a correnteza os levava para destinos desconhecidos. Árvores que haviam ficado em pé por décadas, que haviam dado sombra para gerações de famílias de Eldorado do Sul, estavam sendo arrancadas e carregadas como gravetos. A enorme paineira em frente à Igreja Católica, que servia como ponto de encontro não oficial da cidade para as festas juninas e festivais de verão, havia sumido, deixando apenas água marrom turbulenta onde sua copa impressionante costumava dar abrigo do sol gaúcho. As casas dos nossos vizinhos já estavam meio submersas, suas linhas de telhado desaparecendo sob a subida implacável da água da enchente que não mostrava sinais de diminuir. A casa do seu Albertino e da Dona Madalena do lado, onde a Dona Madalena havia estado cuidando das suas petúnias só algumas horas antes, agora não era mais que o pico de um telhado e uma chaminé saindo do que parecia um lago enlameado gigantesco.
Tentei meu telefone de novo, procurando desesperadamente por ajuda, orientação, qualquer coisa que me dissesse o que fazer para manter a Isis segura. Desta vez, consegui falar com o 911 e o som de uma voz humana do outro lado da linha quase me fez chorar de alívio. Por favor, supliquei para o atendente, minha voz rachando de emoção. Minha filha e eu estamos presas na nossa casa na Rua das Acácias. A água está entrando e a gente não consegue sair. Eu não sei o que fazer. Preciso que alguém nos ajude. A voz do homem era profissional, mas tensa, carregando o peso de centenas de ligações parecidas que provavelmente havia recebido naquele dia. Senhora, estamos cientes da situação na sua área. As equipes de emergência estão respondendo o mais rápido possível, mas estão sobrecarregadas neste momento com o número de pessoas que precisam de ajuda. Tente chegar ao ponto mais alto da sua casa e aguarde pelo resgate. Não tente sair de casa por conta própria. A correnteza está extremamente perigosa. Aguardar pelo resgate. Essas 3 palavras ecoaram na minha mente enquanto desliguei o telefone, cada repetição fazendo ela soarem menos como um plano e mais como uma oração. Quanto tempo poderíamos aguardar? Quanto tempo antes da água nos alcançar no quarto? Quanto tempo antes da nossa casa, como tantas outras que eu podia ver da janela da Isis, desaparecer debaixo da enchente? Olhei para a Isis, que estava sentada na cama abraçando sua boneca favorita, a Violeta, com um desespero que partiu meu coração. Ela havia ganhado a boneca no seu 8º aniversário do pai, apenas alguns meses antes do acidente que mudou nossa vida para sempre. A Violeta era mais que um brinquedo, era uma conexão com o pai, uma fonte de conforto durante os pesadelos que ainda às vezes a acordavam no meio da noite. Uma confidente para segredos preciosos demais para dividir com qualquer outra pessoa. A boneca tinha cabelos pretos cacheados e usava um vestidinho florido que eu havia costurado para ela. Seus olhos de vidro haviam sido substituídos 2 vezes e seu enchimento havia sido redistribuído inúmeras vezes, mas continuava sendo a posse mais valorizada da Isis, a primeira coisa que ela pegaria se a casa pegasse fogo. Às 5h30, a água havia alcançado o interior da nossa casa, e eu podia ouvi-la lambendo as paredes com um som como palmas suaves que ficava mais sinistro a cada minuto que passava. Cada som a trazia mais perto de nós, mais perto do santuário da Isis, cheio de seus desenhos colados nas paredes, sua coleção de pedrinhas do rio, sua estante cheia de livros de histórias em quadrinhos e contos de fadas. Isis e eu subimos na cama dela, e eu a abracei apertado, respirando o cheiro familiar do seu shampoo de camomila e tentando pensar num plano que salvasse nós duas. O sótão. Precisávamos chegar ao sótão. Lembrei que havia uma janelinha pequena lá em cima que dava para a rua. Uma janela que poderia nos permitir sinalizar por ajuda ou dar uma rota de fuga se o resgate chegasse. Abaixei a escada do sótão, os degraus de madeira rangendo sob nosso peso, enquanto a Isis subia primeiro, com a Violeta segura debaixo do braço. O espaço era apertado e quente, cheio dos restos da nossa vida juntas. Caixas de enfeites de Natal, álbuns de fotos antigos que documentavam o crescimento da Isis de bebê gordinha a menina magra de 9 anos, as ferramentas do Odair cuidadosamente preservadas numa caixa de madeira, meu vestido de noiva embrulhado em papel de seda e esperança por um futuro que uma vez imaginei para Isis. Mas estava seco, e estava mais alto, e no momento parecia segurança. Me posicionei perto da janelinha e comecei a acenar com uma blusa vermelha brilhante. Uma das camisas de flanela do Odair que eu havia guardado porque ainda cheirava fracamente a colônia dele. Esperava que alguém nos visse. Esperava que neste caos de destruição e medo, 2 pessoas presas num sótão pudessem chamar a atenção de um trabalhador de resgate ou voluntário com um barco. Isis sentou quietinha ao meu lado, não fazendo mais perguntas, não procurando mais explicações que eu não conseguia dar. Havia chegado naquele ponto de crise infantil onde a confiança se torna absoluta, onde a presença de um pai é suficiente para segurar todo o peso do terror. Estava confiando que sua mãe ia descobrir como salvar as 2, e essa confiança parecia mais pesada que qualquer coisa que eu já havia carregado. A água embaixo continuou subindo com determinação implacável. Eu podia ouvi-la agora, diretamente abaixo de nós, invadindo nosso lar, destruindo tudo que havíamos construído juntas durante os anos desde a morte do Odair.
Álbuns de fotos cheios de memórias dos primeiros passos da Isis, primeiras palavras, primeiro dia de aula, estavam sendo reclamados pela água enlameada. As obras de arte da Isis, desde o pré-escolar até a terceira série, cuidadosamente datadas e guardadas em pastas, estavam boiando junto com os livros técnicos do pai, cada um cheio de suas anotações manuscritas nas margens. A louça da minha avó, passada através de 3 gerações de mulheres que haviam sobrevivido suas próprias dificuldades, provavelmente estava espalhada pelo chão da nossa sala de jantar, quebrada em pedaços que nunca poderiam ser recolocados no lugar. Mas coisas materiais não importavam agora, só a Isis importava. Só levá-la para a segurança importava. Só garantir que ela vivesse para ver outra manhã, outro aniversário, outro Natal, onde ela pudesse adicionar novos desenhos à nossa galeria da geladeira. Quando chegou a noite, pintando o céu de um roxo profundo que contrastava com a urgência da nossa situação, ouvi o som pelo qual eu havia estado orando. Um motor de barco cortando através do rugido constante da água correndo. O som era como um hino, como a própria salvação se aproximando da nossa pequena ilha de terror. Pressionei meu rosto contra a janelinha do sótão e vi um barco de resgate abrindo caminho pelo que costumava ser nossa rua, agora transformada num rio que não guardava semelhança com o bairro tranquilo onde a Isis andava de bicicleta e eu plantava flores em vasos de barro. Acenei a blusa vermelha freneticamente e gritei até minha voz ficar rouca, minha garganta crua de gritar contra o vento e a chuva. O barco parou e vi 2 homens em colete salva-vidas laranja olhando para nossa casa. Seus rostos estavam sérios e exaustos, carregando o peso de resgates demais e perdas demais já presenciadas naquele dia. "Quantas pessoas há aí?" gritou um deles, sua voz mal audível por cima do som da enchente que havia consumido nossa cidade. "2", gritei de volta, minha voz quebrando de alívio e desespero. "Minha filha e eu, ela só tem 9 anos. Tem alguma maneira de vocês chegarem a uma janela do térreo? Não conseguimos aproximar o barco o suficiente do sótão. A correnteza está muito forte aqui." Olhei ao redor desesperadamente, minha mente correndo através de possibilidades que todas pareciam impossíveis de perigosas. A água havia inundado completamente o térreo agora, mas talvez, se eu conseguisse quebrar a janela do quarto da Isis, pudéssemos sair por lá. O vidro seria cortante e a queda para o barco seria traiçoeira, mas era nossa única chance. Expliquei o plano para a Isis, falando no tom calmo e direto que havia aprendido a usar durante a doença terminal do seu avô, quando notícias terríveis tinham que ser entregues com gentileza e esperança. Ela assentiu corajosamente, embora eu pudesse ver o terror nos olhos jovens dela, terror que nenhuma criança deveria ter que experimentar. "Vou primeiro", disse a ela. "E depois você vai me dar a Violeta. E depois você vai vir comigo. Aqueles homens bonzinhos vão nos ajudar e vamos ficar seguras." Beijei sua testa, provando o sal de lágrimas que não me lembrava de ter derramado. Descemos de volta para o térreo inundado, a água agora chegando no meu peito e nos ombros da Isis. A água estava fria apesar do calor do outono e carregava detritos que batiam nas nossas pernas enquanto vadejávamos pelo que costumava ser nosso corredor. Fotos de família boiavam passando por nós, seus rostos borrados e escorrendo como pinturas em aquarela deixadas na chuva. Segurei a Isis acima da água o melhor que pude enquanto tentava quebrar a janela do quarto dela com uma cadeira da escrivaninha. A cadeira parecia impossível de pesada na água e meus braços doíam com o esforço de manter a cabeça da Isis acima da superfície enquanto batia no vidro. Finalmente, a janela se estilhaçou com um estrondo que pareceu ecoar pelo caos ao nosso redor, e ar fresco da noite se precipitou para dentro, junto com o som do motor do barco de resgate se aproximando. "Tá bom, meu amor", disse para Isis, tentando manter minha voz calma e tranquilizadora apesar do pânico que estava arranhando meu peito. "Vou te ajudar a sair para aqueles homens bonzinhos no barco. Eles vão te levar para um lugar seguro e seco, e eu vou estar bem atrás de você." "E você, mãe?", perguntou, sua voz mal audível por cima do som da água correndo lá fora. "E se você não conseguir sair? E se a água te levar como levou nossa casa?" A pergunta ficou suspensa entre nós como algo físico, pesada com todos os medos que as crianças carregam sobre perder as pessoas que mais amam. Pensei no Odair,
na promessa que havia feito para ele naqueles momentos finais no hospital, a promessa de que sempre manteria a Isis segura acontecesse o que acontecesse. Vou estar bem atrás de você, minha princesa, eu prometo. Mamãe sempre cumpre as promessas dela, né? Ela sentiu, lembrando de todas as promessas que eu havia cumprido ao longo dos anos. Promessas de verificar se havia monstros debaixo da cama, promessas de ler só mais uma história antes de dormir, promessas de que tudo ia ficar bem mesmo quando eu não tinha certeza. Levantei a Isis em direção à janela quebrada, sentindo as bordas afiadas do vidro se agarrarem em nossas roupas. Um dos trabalhadores de resgate se esticou para pegá-la, suas mãos fortes se fechando ao redor dos bracinhos pequenos dela, com a gentileza de alguém que entendia que estava segurando o mundo inteiro de alguém. Por um momento, ela ficou suspensa entre minhas mãos e as dele, e senti como se tudo no universo dependesse daquele equilíbrio. Então ela estava no barco, segura, e senti um momento de alívio esmagador que quase me fez cair de joelhos. A Isis estava segura. Acontecesse o que acontecesse comigo agora, a Isis estava segura. Podia vê-la no barco, abraçando a Violeta e olhando para mim com confiança e amor que fez meu coração querer explodir de orgulho e terror ao mesmo tempo. Enquanto me preparava para sair eu mesma, agarrando o batente da janela e me preparando para me puxar para cima e por cima, ouvi um som terrível, que parecia vir da própria alma da nossa casa. Era um estalo profundo e estrondoso que parecia emergir dos próprios alicerces, dos bons ossos que o Odair sempre havia elogiado, a estrutura que deveria nos manter seguras por décadas. O trabalhador de resgate que havia pegado a Isis estava gritando algo urgente, suas palavras perdidas no barulho de madeira rachando e água correndo. Seu parceiro estava acelerando o motor do barco, tentando se afastar da nossa casa. Pude ver o pânico nos olhos deles, pude vê-los percebendo o que estava prestes a acontecer, mesmo antes da minha mente conseguir processar a verdade. Então, senti o chão embaixo de mim ceder, com um som como o fim do mundo. A casa estava desabando. Caí na água turbulenta embaixo e imediatamente a correnteza me agarrou com uma força que eu jamais poderia ter imaginado. Era como ser pega no aperto de uma mão gigante e raivosa que não tinha intenção de me soltar. A água estava cheia de detritos da nossa casa e das casas dos nossos vizinhos. Pedaços de móveis, partes de telhados, galhos de árvores, coisas que uma vez haviam sido posses queridas de alguém, agora transformadas em armas que a enchente manejava com violência indiscriminada. Lutei contra a correnteza, tentando nadar de volta para a superfície, para o barco onde a Isis estava esperando, para a luz que parecia impossível de longe acima de mim. Mas a correnteza era mais forte que meu amor, mais forte que meu desespero, mais forte que minha vontade de viver. Me puxou para baixo de novo e de novo, enchendo meus pulmões de água enlameada que tinha gosto de terra e destruição e perda. A última coisa que ouvi antes da água se fechar completamente sobre minha cabeça foi a voz da Isis, aguda e aterrorizada, gritando "Mãe, mãe!" através da água que nos separava. E então tudo escureceu e fui arrastada para o pesadelo da enchente, para longe da minha filha, para longe de tudo que importava. Quando recuperei a consciência, estava deitada sobre o que parecia concreto, tossindo água do rio e ofegando por ar que parecia vidro quebrado na minha garganta. Alguém estava batendo nas minhas costas, me ajudando a expelir a água dos meus pulmões, falando palavras de encorajamento que eu não conseguia entender completamente através do zumbido nos meus ouvidos. Através da minha visão turva, podia ver luzes piscando e pessoas de uniforme se movendo ao meu redor com a urgência determinada dos respondentes de emergência. Havia outras pessoas deitadas em macas e cobertores parecidos, outros sobreviventes da enchente que havia despedaçado nossa cidade como uma coisa viva com dentes e garras e uma fome insaciável por destruição. Tentei me sentar, tentei falar, tentei perguntar pela Isis, mas só consegui tossir mais água. Minha garganta parecia crua e machucada, e minha voz saía como nada mais que um sussurro rouco que ninguém conseguia ouvir sobre o caos ao nosso redor. "Vá com calma", disse uma voz de mulher gentilmente. Ela estava usando jaleco médico e tinha olhos bondosos que provavelmente haviam visto sofrimento demais naquele dia. "Você está segura agora, está no abrigo de emergência no ginásio da escola estadual.
Ficou inconsciente por cerca de 8 horas. Não tínhamos certeza se você ia conseguir. Isis. Onde estava Isis? Tentei formar as palavras. Tentei fazer minha garganta machucada produzir sons que transmitissem a pergunta mais importante do mundo, mas minha voz me falhou completamente. A mulher pareceu entender o pânico nos meus olhos, a maneira desesperada com que eu estava olhando ao redor do ginásio, que havia sido convertido num hospital improvisado. Sua filha? Perguntou suavemente. A menininha de cabelos cacheados que estava no barco com você? Assenti freneticamente, lágrimas correndo pelo meu rosto, se misturando com a água do rio que ainda pingava do meu cabelo. A expressão da mulher ficou solene, e naquele momento vi meu futuro escrito nos olhos dela. Sinto muito, disse, sua voz mal acima de um sussurro. Quando sua casa desabou, o barco ficou preso nos escombros. Conseguiram tirar você da água cerca de 4 quilômetros rio abaixo, mas ela fez uma pausa, e nessa pausa meu mundo acabou, meu coração parou de bater, minha razão para existir desapareceu no vazio. Ainda estão procurando por ela, ainda estão procurando. Essas palavras se repetiram várias vezes na minha mente conforme as horas se transformaram em dias, cada repetição como uma faca cortando mais fundo na minha alma. Mal saí do ginásio da escola que servia como nosso abrigo temporário, incapaz de enfrentar o mundo lá fora, onde a Isis poderia estar esperando que eu a encontrasse, incapaz de aceitar que ela poderia ter se ido para sempre. Não conseguia comer os sanduíches e a sopa que os voluntários traziam em pratos de papel. Não conseguia dormir no colchão que haviam me dado, cercada por outras famílias que haviam perdido tudo, mas ainda tinham umas às outras. Não conseguia pensar em nada além do rosto da Isis enquanto gritava para mim daquele barco, a confiança nos olhos dela, a maneira como havia segurado a Violeta como um talismã contra o medo que estava engolindo nosso mundo. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente, seus barcos cortando através da água da enchente que ainda cobria grande parte da nossa cidade, procurando cada centímetro do rio, cada pedaço de escombro, cada lugar possível onde uma menina de 9 anos poderia ter acabado. A comunidade local se uniu em torno do esforço de busca, com voluntários se juntando às equipes de resgate profissionais, trazendo barcos e equipamentos e esperança que eu não conseguia me permitir compartilhar. Helicópteros circulavam constantemente acima, suas hélices criando um som rítmico que se tornou a trilha sonora do meu pesadelo. Voavam em padrões de grade, cobrindo as mesmas áreas repetidas vezes, seus pilotos e observadores procurando qualquer sinal de uma menina pequena que pudesse ter sobrevivido ao que parecia impossível de sobreviver. Equipes de notícia de televisão chegaram de Porto Alegre e São Paulo, entrevistando oficiais e sobreviventes, transformando nossa tragédia numa história para pessoas que assistiriam da segurança de suas salas e depois mudariam de canal quando algo mais interessante aparecesse. Queriam me entrevistar, a mãe cuja filha ainda estava desaparecida, mas eu não conseguia encontrar palavras para suas câmeras. Não conseguia transformar minha dor em fragmentos sonoros que caberiam entre comerciais. No 5º dia, encontraram a Violeta. A boneca da Isis estava presa no galho de um salgueiro cerca de 5 quilômetros rio abaixo de onde nossa casa costumava ficar. Seu vestidinho florido emaranhado com lama e detritos, seus olhos de vidro ainda costurados firmemente. O trabalhador de resgate que me trouxe era um homem jovem que provavelmente tinha filhos próprios e tinha lágrimas nos olhos enquanto colocava a boneca encharcada nas minhas mãos. Abracei a Violeta contra meu peito e solucei até não ter mais lágrimas, até meu corpo se contorcer com ânsia seca que não trouxe nada além de dor. A boneca cheirava a água do rio e perda, como esperanças que haviam sido arrastadas e sonhos que nunca se tornariam realidade. Se haviam encontrado a Violeta, se a posse mais preciosa da Isis havia sido separada dela, o que isso significava para minha filha? Não vamos desistir, me disse o líder da equipe de resgate, seu rosto curtido, marcado com determinação e compaixão. Às vezes, em enchentes como esta, crianças podem acabar em bolsões de ar, em lugares onde conseguem sobreviver mais tempo do que esperaríamos. Já vimos milagres antes. Vamos continuar procurando. Mas conforme os dias passavam, esperança começou a parecer crueldade, como uma promessa falsa que me impedia de aceitar o que todos os outros já haviam concluído.
A comunidade fez vigílias no estacionamento da escola, centenas de pessoas se reunindo para acender velas e orar pelo retorno seguro da Isis. A Igreja Católica local organizou missas de oração e Padre Antônio falou sobre fé e plano de Deus e confiar em coisas que não podíamos entender. As pessoas me trouxeram comida que eu não conseguia comer e ofereceram conforto que eu não conseguia aceitar. Compartilharam histórias de suas próprias perdas, seus próprios sustos, seus próprios milagres, tentando me convencer de que esperança ainda era possível. Mas como eu podia continuar vivendo num mundo sem a Isis? Como eu podia acordar toda manhã sabendo que havia falhado em salvar a pessoa mais importante da minha vida? Como eu podia continuar existindo quando a razão da minha existência havia se ido? O ajustador de seguro veio avaliar o que restou da nossa casa, que acabou sendo nada. A fundação havia sido completamente destruída e até os degraus de concreto que levavam à nossa porta da frente haviam sumido, arrastados pela força da enchente. Tudo o que possuíamos, cada memória que fizemos, cada pedaço da nossa vida juntas havia sido apagado, como se nunca tivéssemos existido. 3 semanas depois da enchente, eu ainda estava ficando no abrigo, incapaz de enfrentar a ideia de encontrar um novo lugar para morar, incapaz de imaginar um futuro que não incluísse minha filha. A Cruz Vermelha havia encontrado habitação temporária para a maioria das outras famílias, mas eu não conseguia me forçar a assinar papéis ou tomar decisões sobre amanhã, quando hoje parecia impossível de sobreviver. Passei a maior parte dos meus dias sentada junto ao arroio, agora voltado às suas margens normais, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse destruído uma cidade inteira e levado embora tudo o que eu mais amava. A água parecia inocente de novo, até pacífica, não dando pista do monstro em que havia se tornado durante aquelas horas terríveis, quando engoliu nossas vidas. Foi lá que eu estava sentada quando o sargento Borges me encontrou numa terça-feira de manhã, que parecia como qualquer outra manhã, num mundo que nunca mais seria o mesmo. Ele era um dos policiais militares que havia estado envolvido nos esforços de busca, e eu o havia visto pelo abrigo muitas vezes durante as últimas 3 semanas. Era um homem na casa dos 40, com olhos bondosos e jeito gentil que tornava fácil confiar nele. O tipo de policial que distribuía adesivos para crianças e ajudava senhoras idosas a atravessar a rua. Aproximou-se de mim devagar, quase relutantemente, e me preparei para as piores notícias possíveis. Haviam encontrado o corpo dela. Estavam cancelando a busca. Precisavam que eu viesse identificar restos que estavam danificados demais para qualquer outra pessoa reconhecer. Havia ensaiado esse momento na minha mente tantas vezes que pensei estar preparada para ele, mas enquanto o sargento Borges se aproximava, percebi que nada poderia preparar uma mãe para o momento quando a esperança morre completamente. Senhora Jurema, disse suavemente, sua voz carregando uma emoção que eu não conseguia identificar. Precisamos que a senhora venha conosco. Tem uma coisa que a senhora precisa ver. Segui-o até a viatura, meu coração batendo com uma mistura de esperança e terror que me fez sentir tonta e enjoada. Dirigimos por cerca de 40 minutos, saindo da nossa pequena cidade e indo em direção à cidade maior de Canoas, passando por outras comunidades que haviam sido devastadas pela mesma enchente que levou a Isis. Não fiz perguntas porque não conseguia encontrar minha voz. Não conseguia confiar em mim mesma para falar sem desmoronar completamente. Estacionamos em frente a um hospital grande e o sargento Borges me levou pela entrada principal e até a ala pediátrica. Os corredores cheiravam a antisséptico e cera de chão, como o hospital onde o Odai havia morrido, como o lugar onde a Isis havia nascido 9 anos e 3 meses atrás, numa manhã chuvosa de janeiro que parecia uma vida inteira atrás. Uma menininha foi encontrada ontem, explicou o sargento Borges enquanto caminhávamos pelo corredor, passando por quartos cheios de crianças que estavam se recuperando da enchente e suas consequências. Foi descoberta num sistema de caverna cerca de 20 quilômetros rio abaixo de Eldorado do Sul. Estava presa lá desde a enchente, sobrevivendo com água da chuva e alguns doces que tinha nos bolsos. Minhas pernas ficaram fracas e tive que me segurar na parede para não cair. Será que podia ser?
Depois de 3 semanas de busca, 3 semanas de luto, 3 semanas de morrer um pouquinho mais a cada dia, será que a Isis realmente podia estar viva? Ela ficou inconsciente desde que a trouxeram, continuou o sargento Borges, mas acordou hoje de manhã e parou de andar e se virou para me olhar, seus olhos brilhando com lágrimas. Ficou perguntando pela mamãe dela. Não conseguia respirar, não conseguia pensar, não conseguia processar o que ele estava me dizendo. O sargento Borges me levou até um quarto do hospital e lentamente abriu a porta, como se temesse que se mover rápido demais pudesse quebrar o milagre que esperava do outro lado. Lá, numa cama que parecia grande demais para seu corpinho pequeno, estava minha filha. Estava magra e pálida, com bandagens nos braços e pernas, com arranhões no rosto e nas mãos que falavam de uma luta que eu não podia imaginar, mas estava viva, estava respirando. Seus olhos estavam fechados, mas seu peito subia e descia no ritmo constante que me acalmava quando ela era bebê, o ritmo que pensei que nunca mais veria. Isis, sussurrei, com medo de que falar alto demais pudesse fazê-la desaparecer, pudesse me acordar do que tinha que ser um sonho. Seus olhos se abriram tremulando, aqueles lindos olhos verdes que pensei que nunca mais veria. E quando me viu, um sorriso fraco se espalhou pelo rosto dela como o amanhecer após a noite mais longa da história. Mãe, disse numa voz que mal era audível, mas era o som mais lindo que eu já havia escutado. Eu sabia que você ia me encontrar, sabia que você não ia parar de procurar. Corri para o lado da cama e peguei sua mãozinha na minha, cuidadosa para não perturbar os tubos intravenosos que a mantinham hidratada e medicada. A mão dela parecia real e morna e viva, prova de que milagres podiam acontecer mesmo quando a fé havia morrido. Ah, meu amor, pensei que tinha perdido você para sempre. Sinto tanto, minha princesa. Sinto tanto por ter soltado você. Você não me soltou, mãe, disse, sua voz ficando um pouco mais forte a cada palavra. A água me levou, mas lembrei do que você sempre me ensinou sobre ser corajosa e esperar por ajuda. Encontrei um lugar seguro e esperei você me encontrar. O médico explicou que a Isis havia ficado presa num sistema de cavernas que havia sido esculpido por séculos de fluxo de água. Durante a enchente, ela havia sido arrastada para uma das entradas da caverna e conseguiu encontrar uma bolsa de ar onde podia respirar e ficar relativamente seca. É verdadeiramente milagroso, disse o doutor, balançando a cabeça em espanto. A maioria das pessoas não teria sobrevivido ao que essa menininha passou. Ela deve ter força interior incrível e instintos de sobrevivência. A Isis havia sobrevivido com uma pequena sacola de balas que havia pego durante a evacuação e com água que pingava do teto da caverna. Havia usado sua blusa para coletar água da chuva quando caía através de rachaduras na rocha acima dela. Havia se mantido aquecida fazendo exercícios, movimentos que eu havia ensinado a ela como brincadeiras durante os longos meses de inverno quando não podíamos brincar lá fora. Conversei com a Violeta o tempo todo, me disse mais tarde, sem saber que a boneca estava sentada na mesa ao lado da cama, limpa e seca, mas carregando as cicatrizes da sua própria jornada. Mesmo quando não estava comigo, conseguia ouvir a voz dela me dizendo para ser corajosa e esperar você vir me buscar. Durante as semanas seguintes, enquanto a Isis se recuperava no hospital, me maravilhei com a resistência e força da minha filha. Ela me contou histórias sobre seu tempo na caverna que pintavam uma imagem de uma menininha que havia enfrentado o impossível e encontrado maneiras de sobreviver que teriam desafiado adultos com décadas mais de experiência. Havia inventado canções para passar o tempo, canções sobre cavalos e aventuras, e mães que nunca paravam de procurar suas filhinhas. Havia contado as gotinhas de água que caíam do teto, transformando-as num jogo que ajudava a medir a passagem do tempo. Havia desenhado figuras na areia do chão da caverna, desenhos da nossa casa e da nossa vida juntas e do futuro que estava determinada a ver. Ouvi você gritando meu nome, me disse numa tarde enquanto estávamos sentadas juntas no quarto do hospital, assistindo desenhos animados na televisão montada na parede. Mesmo na caverna, conseguia ouvir você gritando por Moon. Foi assim que soube que ainda estava me procurando.
que ainda estava tentando me encontrar. A seguradora declarou nossa casa perda total, mas a comunidade se uniu para nos ajudar a reconstruir nossas vidas de maneiras que restauraram minha fé na humanidade. Doações chegaram de todo o Rio Grande do Sul e além, conforme notícias da sobrevivência milagrosa da Isis se espalharam pelas redes sociais e telejornais. Estranhos mandaram dinheiro, roupas, brinquedos e cartas de apoio que encheram caixas no meu quarto do hospital. Encontramos uma nova casa em terreno mais alto, longe do arroio, mas perto o suficiente da cidade para Isis poder andar até a escola e eu poder continuar trabalhando na biblioteca municipal quando ela reabrisse. A nova casa era menor que a anterior, mas tinha boa estrutura e um quintal onde a Isis podia brincar com segurança. A Isis insistiu em manter as pedrinhas coloridas que havia coletado da beira do arroio, as que haviam sobrevivido à enchente, em potes de vidro que, de alguma forma, haviam parado numa árvore 2 cidades adiante. "Ainda são bonitas, mãe", disse quando me ofereci para ajudá-la a começar uma nova coleção. Mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda são bonitas. 6 meses depois, eu estava na nossa nova cozinha, fazendo pão caseiro para a Isis antes da escola. Ela estava sentada na nossa nova mesa de madeira, trabalhando num relatório sobre sistemas de cavernas para sua aula de ciências da 4ª série. A ironia não me escapou de que minha filha agora era especialista na mesma coisa que havia salvado sua vida. O sol da manhã entrava pela nossa janela e eu podia ouvir passarinhos cantando na figueira que havíamos plantado no nosso quintal. Uma árvore que cresceria com a Isis e daria sombra para os filhos dela algum dia. "Mãe", disse a Isis sem levantar os olhos da lição, "você acha que a Violeta foi corajosa quando estávamos na água?" Sorri, pensando na boneta que agora ficava na nova cama da Isis, limpa e recheada novamente, mas carregando as cicatrizes honrosas da sua aventura. "Acho que a Violeta foi muito corajosa, meu amor, igual você foi." "Acho que o papai nos ajudou", disse matter-of-factly, ainda focada no papel. "Acho que ele ajudou as pessoas do resgate a me encontrar naquela caverna e te ajudou a ficar forte enquanto estava me procurando." Senti lágrimas picarem meus olhos, mas eram lágrimas boas desta vez, lágrimas de gratidão e amor em vez de dor e perda. "Acho que você pode estar certa, minha princesa." A enchente levou nossa casa, nossos pertences e quase levou nossas vidas, mas não conseguiu levar o amor entre uma mãe e filha. Não conseguiu levar o espírito corajoso da Isis ou sua fé inabalável de que tudo ia ficar bem. E não conseguiu levar o milagre de segundas chances, de esperança quando a esperança parece impossível, de amor que realmente é mais forte que qualquer correnteza que a natureza possa criar. Enquanto cortei outra fatia de pão e escutei a Isis cantarolando baixinho enquanto trabalhava, soube que íamos ficar bem. Mas que bem! Íamos valorizar cada momento comum, cada refeição compartilhada, cada história antes de dormir e cada abraço de bom dia, porque havia aprendido que esses milagres simples do dia a dia são as coisas mais preciosas do mundo. A enchente havia tentado nos separar, mas no final só tornou nosso vínculo mais forte. A Isis havia sobrevivido 21 dias numa caverna, e eu havia sobrevivido 21 dias acreditando que ela tinha se ido. Nós duas éramos mais fortes do que sabíamos, mais corajosas do que acreditávamos, e mais amadas do que jamais havíamos imaginado. Do lado de fora da nossa janela, o sol gaúcho continuava brilhando, prometendo outro lindo dia na nossa vida de segunda chance juntas.